Gênesis capítulo 50, versos 15 a 26. Eu vou ler os versos ímpares, pedir à igreja toda, numa só voz, que lê os versos pares. Vamos ler então responsivamente. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus do teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostrados diante dele, e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração. Também os filhos de Maquir, filhos de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamado, e puseram em caixão do Egito. 110 anos viveu José. Hoje tem crescido também o número de pessoas que estão chegando aí aos 100 anos. Temos tido frequentemente reportagens, inclusive de capixabas, mineiros, tivemos aí a nossa irmã, mãe de da irmã Maria Canuto, e tantos outros que o Senhor agraciou, chegando à idade tão avançada. E junto com isso também tem crescido a preocupação, o investimento das pessoas em ter uma qualidade de vida melhor. Porque não basta envelhecer, é bom envelhecer com saúde, com qualidade. Isso é melhor ainda do que simplesmente ficar mais velho, Mas a grande verdade, irmãos, é que a gente vive, então, num mundo cada dia mais envelhecido, em todos os sentidos, inclusive porque tem mais pessoas idosas, Daqui a pouco o nosso país, daqui a alguns anos, será um país de mais idosos do que de jovens. Mas, infelizmente, nem sempre temos visto um mundo mais amadurecido. Nem sempre temos visto um mundo com maior qualidade, de fato e de verdade, nos relacionamentos, nas relações políticas e tantas outras coisas. Eu não sou muito, quase nada, na verdade, apegado à política. Eu lido com a política dentro da minha responsabilidade como cidadão. E, pela primeira vez, depois de 56 anos, eu assisti um debate dos presidentes americanos, que foi essa semana, Assisti todo o debate, fiz questão de sentar e assistir, e assim, eu sei, toda vez que você fala assim, com todo respeito, você vai falar alguma coisa ruim dos outros, Então, é mais ou menos isso, Com todo respeito aos dois lá, Um com 78, 79, outro com 81, eu fiquei pensando, assim, na hora que terminou o debate, bom, se esses dois homens, nessa idade que são, duas das pessoas mais influentes no planeta Terra hoje, demonstram, pelo menos na minha humilde opinião, tanta imaturidade, tanta carnalidade, tanta falta de senso da presença de Deus, quiçá os outros réis mortais deste planeta,
quiçá todos os demais, porque certamente maturidade espiritual não havia ali. E emocional muito pouco também, embora, né, um dos candidatos surpreendeu o mundo inteiro, porque foi mais educadinho, né? Alguém deve ter pegado no pé dele com a plaquinha assim, ó, educação, educação. Bem, dito isso, eu queria pensar em mim e você, nós, e olhando para a vida de José, como estamos envelhecendo. Domingo passado, à noite, o presbítero Nath pregou, falou muito sobre, né? Inclusive o tema foi esse, né? Como envelhecer. Não vou repetir a pregação, obviamente, é um outro sermão, mas a gente vai mais ou menos na mesma pegada, até porque é domingo à noite, né? A maioria que não estava domingo à noite, né? Nós temos quase que 2 igrejas, uma de manhã e uma de noite. Então, Deus realmente quer nos abençoar. Nós sempre oramos aqui pelos aniversariantes, como oramos por Magna agora, e o Clever, os irmãos Adriano e Fábio, com mais anos de casamento. Mas, irmãos, não basta completar mais anos de vida, não basta envelhecer, é preciso amadurecer, é preciso crescer, todos nós. E esse texto é a história de José, né? José aqui no alto dos seus mais de 100 anos, nos ensina alguns sinais de maturidade e alguns sinais de saúde espiritual. E por que não dizer também emocional? Mas eu prefiro falar espiritual porque, para nós cristãos reformados, quando fala espiritual é tudo. Na verdade, todas as vezes que falar espiritual envolve tudo, todas as áreas. Nós não departamentalizamos. Suas finanças não são menos espirituais do que a sua devocional, a sua liturgia. Seu casamento, sua sexualidade não é menos espiritual do que as suas orações fervorosas. Para o cristão, tudo é espiritual. E nós precisamos, então, crescer de forma integral, espiritualmente, que envolve todas as áreas, intelectual, a vontade, as emoções. Então, primeiro sinal aqui de maturidade e saúde espiritual que nós percebemos neste texto é pedir e receber perdão e perdoar a si e perdoar outros. Pedir e receber perdão, perdoar a si. Aqui eu não estou vendo, alguém está vendo aí, acompanhando? Perfeito. É bom para os irmãos mais visuais, né? Conseguem acompanhar melhor quando está escrito. Pedir e receber perdão e perdoar a si e perdoar os outros. Nós vimos isso aqui na história de José, em alguns momentos, especialmente aqui nesse momento, depois que Jacó morre, os filhos ficam preocupados, e aqui 2 vezes vai aparecer o verbo perdoar. Ele diz, olha, assim direis a José, perdoa, perdoa, perdoa. Então, em todo aquele tempo, com tudo o que aconteceu, se você olhar bem detalhadamente a história, não há um registro de pedido de perdão feito pelos irmãos de José. E agora que eles fazem o pedido de perdão, a motivação é questionável. Eles fazem um pedido de perdão movido por medo. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, ensinou completamente diferente. Jesus disse, se ao trazeres a tua oferta no altar, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, você o ofendeu, você o magoou, você o distratou, você o defraudou, você o roubou, você mentiu para ele, você o feriu, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então voltando, traz a tua oferta. Então observe como a nossa vida ela é muito mais completa, o nosso culto aqui público, que eu creio que é um mandamento de Deus e um privilégio também, ele não está desconectado da nossa vida semanal, da nossa vida diária, dos nossos outros relacionamentos. Então é claro que não se trata de pedir perdão da boca para fora, como parece-nos que os irmãos José estavam fazendo. Não se trata de pedir perdão apenas para livrar de alguma consequência do pecado, do erro que você cometeu. Precisa ser um pedido de perdão fruto do verdadeiro arrependimento diante de Deus. Às vezes o nosso orgulho, a nossa vaidade, ou o medo da reação do outro nos impede de pedir perdão. Isso é um sinal ainda de como precisamos crescer em humildade também. Estar errado e não pedir perdão é sim uma demonstração de medo, de vaidade e de orgulho. E tem uma péssima notícia para os orgulhosos. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Mas a boa notícia é que Ele dá graça aos humildes. Graça aos humildes. Então,
Não se trata simplesmente de se humilhar diante dos outros. Eu sempre aconselho as pessoas, lembre-se que a palavra fala assim, humilhai-vos, porém, debaixo da potente mão de Deus. Vá submissa à mão do Senhor, que Ele, no tempo oportuno, segundo a própria promessa dEle, vos exaltará. Mas não basta pedir perdão, é preciso receber o perdão. Eu não sei você, mas eu conheço muita gente que pede, a pessoa dá, mas ele não recebe. Tem um bloqueio ali. José já havia perdoado os seus irmãos, eu particularmente não tenho dúvida disso, eu creio que José dá várias evidências de que já havia perdoado os seus irmãos. Mas seus irmãos não haviam acreditado verdadeiramente no perdão de José, e evidentemente eles ainda não haviam recebido o perdão que José os havia dado. Ora, se eles não acreditavam, como é que eles iam receber? Se eu digo para você, olha, eu vou te dar uma bicicleta de presente, está lá no meu condomínio. Se você não acreditar, você nunca vai lá buscar. Mas se você quiser, opa, pastor, eu vou lá. E vai lá e recebe o presente que lhe foi dado. Irmãos, não receber o perdão é basicamente recusar-se a ser liberto. É recusar a ser livre, é recusar a ser liberado para uma nova vida. Os irmãos observaram aqui que na fala dos irmãos, eles estão novamente repetindo o mesmo pecado lá da adolescência de José. Reuniram-se e combinaram uma fala. E a fala foi, né? Eles diz assim a palavra, depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui os teus servos. Ou seja, ao invés de receber simplesmente o perdão que já tinha sido dado, eles consideravam sendo servos. Esqueceram que antes de ser servos, eles eram irmãos. Claro que a Bíblia fala para sermos servos uns dos outros, movidos pelo amor, não movidos pelo medo, não movidos por manipulação. Mas além de pedir perdão, receber perdão, precisa também perdoar a si mesmo. Ora, se a pessoa não recebe o perdão do outro, ela também não consegue perdoar a si mesma. E é muito provável que os irmãos de José, até então, continuavam se sentindo culpados. Eles não somente haviam desprezado, odiado e prejudicado José, eles tinham prejudicado, ofendido, arrasado profundamente com o coração do seu pai. Eles tiraram uma pessoa do convívio do pai, que o pai amava. Imagino que eles dormiam, acordavam com essa sensação. E eles mentiram para o pai, lembra? Um animal veio, nem matou o nosso irmão. Sustentaram essa mentira por décadas e décadas e décadas. E cada vez que eles tinham que reafirmar a mentira, maior era a culpa, maior era a dor. É assim que muitas pessoas têm vivido todos os dias, irmãos, neste mundo. Mentem, depois tem que mentir de novo para sustentar a mentira, e vai. Eles haviam, então, passado por isso. Não receber o perdão, nem perdoar a si mesmo, tem muito a ver com a dificuldade de perdoar os outros. Sim, irmãos, pessoas que não perdoam facilmente, ou que nunca perdoam, pensam que todos são iguais a elas. Acham que os outros não conseguem perdoar, mas, na verdade, é elas que não conseguem. Mas perdoar, irmãos, também é um ato de libertação, não somente para quem é perdoado. Perdoar é uma libertação para quem perdoa. Não perdoar é carregar a pessoa que, de certa forma, você matou, você se chateou, você ficou com raiva. A Bíblia fala que aquele que odeia o seu irmão é assassino, então você vai lá, assassina a pessoa, não perdoa, assassina lá do seu Instagram, do seu Facebook, das suas redes sociais, do seu relacionamento, da sua mesa, senta no outro banco da igreja, passa no outro lado da rua, você assassina de muitas formas, mas só que você continua carregando o defunto em cima de você, que vai apodrecendo, e você também vai começar a apodrecer se você não perdoar. Então, irmãos, em todos esses casos, pedir e receber perdão, perdoar a si e aos outros, na verdade não é fácil para nenhum de nós. É preciso graça. A graça que nós cantamos agora. Eu vejo a tua graça, os pecados, perdoar.
Em todos esses casos precisa da graça de Deus. Mas a boa notícia é que em Jesus Cristo nós temos abundante graça. João, escrevendo ao capítulo 1 do Evangelho, ele vai dizer, porque todos nós temos recebido sua plenitude, graça sobre graça. Então nós temos a graça de Deus. As pessoas evidenciam, irmãos, que não experimentaram verdadeiramente a graça e o perdão de Cristo, quando não reconhecem, não confessam, não se arrependem de seus pecados e nem pedem perdão por eles. Mas as pessoas também deixam claro que ainda não experimentou, não se deleitou no perdão de Cristo, quando elas não se sentem perdoadas por Cristo ou pelos outros, quando não perdoam os outros e quando julgam os outros a partir de si mesmos. Mas em Cristo somos perdoados para perdoar. Lembra das palavras do apóstolo Paulo aos irmãos de Colossos? Suportai-vos uns aos outros, ou seja, sede suporte, apoiem-se uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Amém, meus irmãos? Que você cresça e eu, na graça do Senhor, de receber o perdão, de pedir perdão, de perdoar a si mesmo e de perdoar os outros. Em nome de Jesus. Mas em segundo lugar, eu creio que há um outro sinal de maturidade espiritual aqui, muito especial, que é reconhecer sua responsabilidade, a de Deus e a dos outros. E aqui é uma frase aqui, né, uma pergunta que José faz, que, olha como essa pergunta é poderosa. Ele diz assim, não temais, acaso estou em lugar de Deus? Não temais, acaso estou em lugar de Deus? Irmãos, como a gente precisa reconhecer o nosso lugar e o lugar de Deus. Quando a gente quer ocupar o lugar de Deus, é terrível. Seja em qualquer situação, mesmo com boas motivações. Mas não vai dar certo, porque você não é Deus. Não é Deus. Então a gente precisa entender qual é o lugar de Deus, qual é o lugar do homem, qual é o lugar, meu lugar, qual é o lugar dos outros ao meu redor. E José tem esse discernimento. José não os deixa sem qualquer responsabilidade. José deixa claro, vocês intentaram o mal, isso aí foi responsabilidade de vocês, isso é um fato. Mas a boa notícia é que Deus o tornou em bem. Deus o tornou em bem e tinha um objetivo, para que se conserve muita gente com vida. Como José continuava numa posição importante, né, o governador, ele podia continuar abençoando os irmãos, ele fala, fiquem tranquilos, além de perdoar, eu vou, dentro do que diz respeito a mim, eu vou continuar sustentando a minha palavra. A terra de Gósen é de vocês, vocês vão continuar trabalhando. É isso que quer dizer, eu sustentarei a vós outros, vossos filhos. Não é que eles não iam trabalhar e ficar com preguiça, não, eu vou sustentar a palavra, tudo que eu prometi, né? Eu vou sustentar e vocês vão continuar aqui, enquanto eu viver, vocês vão viver também. E que coisa boa, né? Quando a gente reconhece o nosso lugar, o lugar do outro, o lugar de Deus, diz a palavra que assim os consolou os seus corações. Mas quando a gente não entende isso, e ocupa o lugar do outro, o lugar de Deus, a gente acaba ferindo as pessoas, a situação piora, é terrível. Agora, o que José disse aos seus irmãos, nos lembra o que encontramos na palavra de Deus, lá na epístola de Tiago, capítulo 4, versos 11 e 12, lembra que palavras confrontadoras? Tiago fala assim, irmãos, olha só, não faleis mal uns dos outros. Não é meu papel, não é seu papel. Se você não pode ajudar alguém, não fale mal dele. Ore por ele. E se a situação está grave, veja como você pode ajudá-lo. Só Deus conhece os corações e sabe o quanto uma pessoa de fato é má, quanto uma pessoa de fato é ruim. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Poxa, José podia falar mal dos seus irmãos a vida inteira se quisesse, mas ele fica no limite da verdade e deixa tudo nas mãos de Deus. Aí Tiago continua dizendo, ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Né? Então, veja bem que
as reclamações que a gente vê contra o judiciário brasileiro, elas já estão aqui, aqui claramente na palavra. Não só o judiciário que erra, não. Todos nós aqui queremos ser juízes. Todos nós queremos aqui dar a sentença. Todos nós queremos investigar, queremos julgar e queremos condenar. Todos pecam. Só que quando a gente vê isso numa situação pública, a gente fica desesperado, aí vai para a internet. Irmãos, antes de jogar pedra nos outros, olhemos para nós mesmos. E eu falo isso com toda a paz, não estou aqui falando mal, são questões públicas. Mas, ao contrário, estou dizendo, nós não somos melhor do que qualquer uma autoridade política deste país corrompida. Sem Cristo, não somos. Não somos. Um só é legislador. Um só escreveu uma lei perfeita. Um só é verdadeiro juiz. Está nas Escrituras, está lá em Tiago. E esse que é verdadeiro legislador, perfeito juiz, é o único que pode salvar e fazer perecer. É o único que pode, de fato, resgatar e pode também condenar por toda a eternidade. É a Ele que nós devemos temer. É com Ele que nós devemos, entre aspas, nos comparar no sentido de ver a sua perfeição e ver o quanto nós somos imperfeitos. Porque é provável que quando eu me comparo com meus irmãos, eu fique de boa, porque eu acho que eles são tão piores do que eu. Mas quando eu olho para a santidade de Cristo, a justiça de Cristo, irmãos, eu sei que eu sou tão pequeno e pecador. Então, tu, porém, quem és que julgas o próximo? Tiago encerra o capítulo 4 assim. Responsabilidade do homem, responsabilidade de Deus. Soberania de Deus, ação do homem, são duas verdades bíblicas. Não devemos anular uma para ficar falando de outra. Devemos sempre pregar, ensinar e viver à luz de ambas. Responsabilidade do homem é o nosso lugar de trabalho, mas a responsabilidade de Deus é nosso lugar de descanso. Responsabilidade de Deus diz respeito à sua soberania, ao seu governo, à sua providência, aos seus atributos de justiça. Ele faz justiça, Ele é justo. Entregue a causa nas mãos dEle. Ele tem poder para fazer executar tudo que, de fato, é para acontecer. Eu não tenho. Eu tenho um primo muito querido e serviu-se um tempo, ficou muitos anos no mundo, agora voltou. E eu estou muito feliz que ele voltou. Ele tem uma frasezinha lá, e eu ainda não falei para ele, se ele estiver ouvindo, receba aí, primo, a mensagem, lá de Rosca Seca, meu primo, ele mora lá, vaqueiro. Mas ele coloca assim no zap dele, bora, todo dia, né? Bora fazer acontecer. Aí eu estou tolerando em amor, mas agora vai o recado, primo, a gente não faz acontecer nada, meu filho. A gente vai na dependência de Deus. E eu sei que ele está crescendo em Cristo, vai receber essa palavra com amor, mas essa é a grande verdade. O poder para fazer acontecer só Deus tem. A sabedoria de Deus, irmãos, é melhor do que a nossa. O Deus, o dono, o chefe de tudo, a quem toda a terra pertence, Ele colocou o homem nesse mundo apenas como seu mordomo. Vou colocar no máximo aí um gerente, um administrador. E esse Deus que nos colocou aqui como seus gerentes, administradores, vai pedir conta. É minha responsabilidade, sim, como o Olívio colocou bem aqui, isso tem a ver com obediência ao mandato cultural do Senhor. Como aquele homem, lembra que distribuiu 1 talento para um servo, 2 talentos para outro, 5 para outro, depois pediu conta. Os irmãos sabem o resultado da história. Quem zelou, quem cuidou, trabalhou, foi elogiado, abençoado. Quem simplesmente não cumpriu com a sua responsabilidade, foi penalizado. Mas a grande verdade, irmãos, é que nenhuma pessoa jamais teve ou terá uma administração perfeita. O melhor prefeito, o melhor governador, o melhor juiz, o melhor pastor, o melhor administrador, nunca. Por isso, Deus, o responsável, o soberano, amoroso, Ele enviou Cristo, o qual foi perfeitamente responsável também, enquanto o homem, e fez exatamente o que deveria fazer. Jesus veio,
viveu de forma perfeita e ainda nos resgatou e salvou pecadores caídos, depravados e merecedores do inferno, como eu e você. Então, em nome de Jesus, não queira ocupar o lugar de Deus para nada. Não queira ficar querendo saber tudo que vai acontecer no futuro. Só Deus conhece, nem Satanás conhece, só Deus conhece. Não queira ocupar o lugar de Deus para condenar e nem mesmo para salvar ninguém. Claro que nós temos um papel, muitas vezes, em alguma situação de avaliação, de julgamento, em situações legais, previstas, do bom senso, assim também como de ajudar no resgate de alguém. Mas, em última instância, quem faz a obra é o Senhor, principalmente no caso da salvação eterna. Você pode evangelizar, você pode ser o melhor evangelista, os melhores argumentos, dar o melhor testemunho, mas se o Espírito Santo não agir, aquele pecador vai morrer no pecado. Mas também, como eu tenho falado para muitas pessoas enlutadas, tristecidas, com seus familiares, amigos, que às vezes não deu sinais ao longo da vida da conversão, eu gosto sempre de lembrar uma coisa. Jesus contou uma parábola para falar da sua graça salvadora. Diz a palavra, Jesus contou que um homem muito rico, um fazendeiro, tinha uma grande lavoura, e ele contratou vários servos que trabalhou o dia inteiro, logo cedo chegaram a trabalhar o dia inteiro, e contratou um que chegou assim, faltando 1 hora para terminar o dia. Aí, quando chegou no final do dia, ele foi lá e deu o mesmo valor. E aí o pessoal que tinha trabalhado o dia inteiro falou, mas isso é injusto, nós trabalhamos o dia inteiro, e esse trabalho só 1 hora, só deu o mesmo valor. Bom, os irmãos já sabem, né? Meu querido, isso aqui não tem nada a ver com vocês, tem a ver comigo, tudo pertence a mim, eu dou a quem quero dar, isso não tem a ver, na verdade, com quanto trabalhou. Irmãos, eu já vi, pela graça de Deus, muita gente partir com Cristo nos últimos segundos da sua vida, nos hospitais. Eu gosto muito de visitar UTI, né? Já contei isso aqui, inclusive repetiu há 15 dias atrás. O último que eu visitei 15 dias atrás, estava no UTI, fui lá, orei, e Deus levou, aleluia. Mas eu creio que ele foi com Jesus, porque ele recebeu o Evangelho, ele ouviu, ele entendeu, ele creu. Então, não se trata, irmãos, né, a minha responsabilidade, sim, é crescer em Cristo. Se eu tenho vida, se você converteu hoje, se eu converter hoje, e Deus não te levar hoje, sim, trabalhe, seja obediente, cresça em santificação. Mas se você partir hoje, você vai para o mesmo céu que eu vou, sendo salvo com 6 anos de idade, sendo pastor, e 30 anos de ministério, todas essas coisas que os irmãos sabem. Mas também não se queira colocar no lugar dos outros. Podemos e devemos ajudar os outros, muitas vezes movidos pelo verdadeiro amor. Mas há situações que, movidos pelo mesmo amor, precisamos deixar que as pessoas andem com as próprias pernas, cresçam e amadureçam. Eu quero aqui aproveitar e fazer uma aplicação de uma situação que a igreja está vivendo, a maioria já sabe, mas eu acho que muitos não sabem, né? Há 1 ano e meio atrás, nós acolhemos uma família afegã, no projeto Refúgio na Esperança, e fizemos tudo, e mais um pouco do que Deus nos ordenou, quanto a eles, não temos dúvida disso. Mas essa família, né, na verdade, norteada pelo seu chefe, né, acabou indo para comportamentos muito contrários a uma relação de ajuda, uma relação minimamente sensata. Então, o contrato venceu, era um contrato de 1 ano e meio, a Panagá, a instituição que os enviou, queria ter encerrado o contrato em agosto do ano passado. Quem disse assim, não vamos, nós vamos cumprir o contrato, apesar dessa família ter quebrado todos as regras, nós vamos cumprir, porque não se trata de quanto eles merecem, se trata da graça de Deus. E assim foi, encerrou agora. Desde dezembro que a gente tem falado, você precisa sair do apartamento, nós vamos te ajudar de outra forma, morando em outro lugar, num lugar mais modesto, e tudo, não vamos abandoná-lo, sempre dialogando e tal. Por fim, depois de 2 notificações extrajudiciais, agora fizemos uma notificação judicial, uma liminar, foi impetrada, o julgamento vai ser dia 30 de julho, né, se ele comparecer, ele estará lá de um lado, eu estarei de outro. Mas, irmãos, a bênção que tem sido para mim, para a liderança da nossa igreja, para quem está envolvido, é que nós temos convicção que, mesmo fazendo isso, estamos fazendo movidos por amor. Sabe por quê, meus irmãos?
tem uma responsabilidade que é dele. Um dos principais sinais de psicopatia, os irmãos aí da área mental sabem disso, é não assumir responsabilidades. A culpa é sempre do outro. Quem conviveu lembra disso, todas as nossas conversas aqui. Mas nós entendemos que há uma responsabilidade que é dele. E ele vai dar conta ao Senhor. Claro que as ameaças foram muitas, já ameaçou de morar aqui na frente da igreja, já ameaçou atear fogo no próprio corpo aqui em frente à igreja. Inclusive os diáconos da igreja estejam em oração e vigilância, né? Acredito que ele não vai fazer, mas é do feitio dele, né? Tentar manipular de um jeito ou de outro. Falo isso com consciência tranquila, diante de Deus, e vou dizer isso diante do juiz, no dia 30 de julho, se ele for, né? Porque não sei se ele vai. Mas é porque, irmãos, nós precisamos entender qual é o papel de Deus, o lugar de Deus, qual é o da igreja, qual é o meu e qual é das pessoas que nós nos relacionamos. Cada um tem que cumprir a sua responsabilidade. E o mais maravilhoso é fazer isso, né? Tem sido um crescimento, irmãos. Até na mesquita eu já fui depois disso, olha só. Fui lá conversar com o Sheik. Falei, Sheik, querido, ele é sua ovelha, querido, ele não é minha ovelha, não. Então dá um jeito aí de cuidar dessa sua ovelha, que essa sua ovelha está muito rebelde. O Sheik ficou com o olhão desse tamanho, né? Agora aquele Sheik é crente, quer dizer, crente lá no Deus dele, né? Porque, irmão, deu 3 horas da tarde, eu cheguei lá 2h05, deu 3 horas, ele falou, senhor, me dá licença que eu preciso orar. Me deixou plantado lá e foi orar. Eu nunca fiz isso com ninguém, eu falei, gente, ele está mais crente que eu. Só que ele foi orar para lá, né? Foi orar, mas tá, tudo bem, estou lá, né? Ficou lá uns 10 minutos orando e eu lá esperando, né? Disse, se ele convidar eu para orar com ele, hein? Eu ia orar para Jesus, é claro, eu ia orar para lá, né? E aí depois ele voltou. Agora vamos continuar nossa conversa. Aí eu agradeci, continuamos. Então a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo. Não acho que eles têm responsabilidade de resolver o problema né? Mas de qualquer forma, podem participar. Na verdade, eu fui dar um privilégio para eles participarem, né? Deles conhecerem a verdade, porque ele já havia falado mal da igreja, né? O Sheik achava que nós éramos tudo demônio aqui na igreja. Né? Eu falei, não, que lá é tudo servo de Jesus, não somos demônio, não. Porque ele tinha falado muito mal da gente. Né? Irmãos, eu sei que o que eu estou falando aqui talvez possa trazer tristeza ou constranger, você não concorde, mas posso até não estar tão sendo sábio como deveria, mas eu amo aquela família. Se eles forem para a rua, eu vou sofrer muito. Mas eu não posso carregar sobre mim uma responsabilidade que é de outra pessoa. Não posso. E você também não pode. Lembra da palavra de Deus que está lá em Gálatas? Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Parece que é contraditório, mas não é. Quando ele fala levar as cargas uns dos outros, é justamente os momentos onde um irmão, uma pessoa querida, ela está numa situação de sobrecarga, que se ela não receber ajuda, ela vai morrer esmagada. Então você precisa ir lá e ajudar. Mas ao mesmo tempo, ele termina o texto dizendo, cada um levará o seu próprio fardo. O fardo fala da responsabilidade pessoal. Essa eu não posso levar, essa cada um tem que levar, o meu filho tem que levar, minha esposa tem que levar, o meu amigo tem que levar. Então, separar o que é carga, que eu preciso ajudar, e o que é fardo, que cada um tem que levar o seu, nem sempre é fácil. Eu confesso que isso, às vezes, a gente fica, sabe que eu estou, né, pecando de qual lado? Para cá ou para lá? Mas aí entra o discipulado, entra a convivência, a gente conversa, troca ideia, vem no gabinete pastoral, vai no PG discipulado, gente, eu estou em situação, preciso tomar isso, o que eu faço? Eu não sei se eu ajo assim, se eu ajo assado. E aí Deus nos orienta. Mas em terceiro e último lugar, se você está crescendo espiritualmente, não só envelhecendo, né, não só ficando mais velho, você certamente irá descansar nas promessas divinas para si e para outros. José fala assim, eu morro, inclusive fala no presente, né, que ele sabia que estava iminente a sua morte. Estava velhinho, fraquinho, porém Deus certamente vos visitará e fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó.
Então, ele tinha consciência da sua situação, eu estou próximo à minha partida, mas ele não vê simplesmente ele no caixão. Olha só, ele vê muito além, ele vê as promessas de Deus para os seus filhos, seus netos, todo o povo de Israel. Ele vê os ossos dele sendo tirados do Egito e levados para a terra de Canaã, quando Deus viesse a visitar o povo, o que aconteceu algumas centenas de anos, talvez, não sabemos ainda, né? Mas exatamente, mas sei lá, 300 anos, 350, porque ao todo, desde o dia que Israel chegou no Egito, até o dia que saiu, foi mais ou menos 400 anos. Então, viveu ali, talvez ainda um tempo, né? Então, uns 350, 370, ainda viveu ali. Mas ele olha para 370 anos para frente, e fala assim, olha... E outra coisa, quando chegar a hora que Deus falar assim, que vocês vão para a terra de Canaã, não deixe os meus ossos aqui, leva os meus ossos com vocês, sepulta lá, onde foi sepultado o próximo de Abraão, Isaac, Jacó e toda a minha família. Irmãos, que coisa maravilhosa é a gente viver, não somente olhando com esses olhos, mas olhando para frente com os olhos da fé. Com os olhos da fé nós podemos, irmãos, conhecer as promessas divinas para si e para os outros. José conhecia as promessas que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó. Eu pergunto, você conhece as promessas que Deus faz na Bíblia? Você só vai conhecer se você ouvir a Bíblia, ler a Bíblia, meditar na Bíblia, estudar a Bíblia. Todo cristão, já volto a dizer, se converteu hoje, não morreu, tem o dever de ler a Bíblia toda logo. Não como legalismo, mas é porque se você leu a Bíblia toda, o Espírito Santo agora ele pode tomar o que você leu e trazer à sua memória. Inclusive as promessas benditas do Senhor. Mas com os olhos da fé, você pode também crer nas promessas divinas, porque algumas pessoas até conhecem as promessas, mas não creem. Não creem nas promessas para si, nem para os seus filhos. Nós temos uma doutrina na Igreja Presbiteriana do Brasil, e apesar de muitos, né, não terem vamos dizer assim, essa visão, que é uma doutrina bíblica, e compartilhada por muitas igrejas seríssimas, né, pela própria igreja metodista, pela igreja luterana, pela igreja anglicana, tantas outras igrejas ao redor do mundo, que é a doutrina do batismo infantil. Aí o camarada fala assim, eu não batizo meu filho quando é criança, porque não tem fé aqui nesse batismo, porque ele precisa crer, ele ainda não é capaz de crer. Querido, tem fé, tem a sua fé. Se você não escolher hoje a fé do seu filho, deixar que ele cresça e escolha lá na frente, simplesmente, muito provavelmente, sem a graça de Deus e sem o auxílio seu da sua família, ele vai escolher o inferno, porque o ser humano nasce desejoso daquilo que é contrário a Deus, daquilo que distancia de Deus. Mas eu tenho fé, quando eu trago uma criança, e quando eu, como pastor presbiteriano, o batizo, como Abraão circuncidou, Isaac, o próprio Jacó, o próprio José, eu tenho fé, esse Deus que eu tenho fé, no tempo oportuno, vai se revelar este menino, vai se revelar essa filha, é filho da aliança, talvez ainda não está vivendo como tal, às vezes até desvia, mas vai voltar, como dizem, né, muitos irmãos, e aqui na igreja a gente ora, agora as mães de joelho, filhos em pé também pensam assim, nós, filhos de Deus, filhos da aliança, não criamos filhos para povoar o inferno. E nós clamamos ao Senhor, e vamos clamar, e vamos consagrá-los, e vamos entregá-los nas mãos de Deus, por meio do sacramento, do batismo. Porque se você não consagrar o Senhor de fato, de verdade, como a Bíblia ordena, orienta, como foi lá no Antigo Testamento, as crianças faziam parte do reino de Deus. E é interessante que se você perguntar a alguém que não concorda com o batismo infantil assim, se seu filho morrer hoje, vai para o céu e inferno. Todos que eu perguntei, não, claro que vai para o céu, imagina. Ora, se você acha que seu filho vai para o céu, que ele vai ter o céu, por que não pode ter o batismo? O que é mais importante, o batismo ou o céu? Então, meus irmãos, nós temos que descansar nas promessas divinas, para si, para os nossos filhos, para as pessoas ao nosso redor, e tocar o barco. Com os olhos da fé, saudar, ver e visualizar as promessas divinas. Lembra lá de Hebreus? Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe,
e a saudando-os, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Com os olhos da fé, tomar posse da alegria das promessas divinas para si e para os outros. Quando Gabriel tomou a decisão de casar 1 ano e pouco atrás, né, ele e Duda, irmãos, meu coração encheu de tanta alegria. Eu vi o casamento de Gabriel. Eu celebrei. A minha alegria no dia de casamento de Gabriel não foi maior do que no dia que ele falou que ia se casar. Porque eu já tinha antecipado essa alegria. Eu já tinha experimentado. Essa é uma das razões porque eu nem chorei tanto lá no casamento. Na verdade, eu só chorei uma vez. Foi quando Duda entrou, linda, maravilhosa, poderosa em Cristo, e Gabriel desabou a chorar, aí pronto. Aí eu não, mas aí, como eu estava escondido, atrás de Magno, que eu tinha entrado com a Carla, né? Eu aproveitei que eu não estava lá na frente ainda, chorei tudo que eu podia chorar. Aí, quando ela estava chegando, eu fui correr, enxuguei meu né, e tal, e fui lá para frente, lindo, louro, moreno, né, maravilhoso, e tal. Olha o ato falho aí, né? Queria ser louro, rapaz, não é brincadeira. E fui para lá, e pude celebrar o casamento com alegria, sem desespero, porque eu já tinha antecipado essa alegria. Em nome de Jesus, não espero a bênção chegar para receber a alegria dessa bênção. Receba hoje. Alegre-se hoje na casa que você está, no apartamento que você mora, com as condições de saúde que você tem. Não espere obter a bênção, alegre-se hoje no Senhor. Saúde pela fé. E se você partir, não vê, seu filho verá, seu neto verá, seu tataraneto verá, seu bisneto verá, alguém vai vir. E um dia todos veremos na eternidade o que Deus fez por nós. Com os olhos da fé, irmãos, descansar nas promessas divinas para si e para os outros. Com os olhos da fé também ajudar os outros a ver as promessas divinas. É isso que José estava fazendo, e é isso que eu estou tentando fazer aqui em Cristo. Tentando ajudar você também a descansar nas promessas divinas que Deus tem para você. Lembra da palavra de Salmo 37:7? Descansa no Senhor e espera nele. Quero concluir este sermão lembrando que alguns estudiosos e profissionais da saúde têm dito que a depressão é excesso de passado, o esgotamento é excesso de presente e a ansiedade é excesso de futuro. Mas a boa notícia é que a palavra de Deus tem resposta para todos esses três males. Para o primeiro mal, se você está ainda com excesso de passado, as dores do passado, as afrontas, os traumas, as feridas, lembre-se que a cura é pedir perdão, receber perdão, perdoar a si mesmo e perdoar os outros. Liquide esse passado. Toca o barco. Claro que alguém pode sofrer de depressão por questões clínicas, aí vai tratar, não tem nenhum problema. Mas não vive em depressão por causa dos traumas do passado. O Senhor quer que você deixe esse passado no passado, em nome de Jesus. Perdoa quem quer que seja, seja perdoado. Se foi você o ofensor, a pessoa já morreu, você não tem como pedir perdão. Nós não somos espíritas, não pedimos nenhum espírito para voltar, não vai ter como você pedir perdão. Mas pede perdão a Deus, reconcilia com o Senhor e toca o barco. Mas também, irmãos, o excesso de presente, que é o ativismo, que leva ao esgotamento, ele é facilmente tratado sem a gente reconhecer qual é a nossa responsabilidade, qual é a de Deus e qual é a dos outros. Você pode prevenir, aliviar ou curar o esgotamento. Provavelmente, se você está muito sobrecarregado hoje com muita coisa, tem alguém folgado perto de você que não está fazendo o papel dele. Alguém já disse isso, né? Perto de um sobrecarregado, sempre tem um folgado. Então, dá a responsabilidade, deixa a responsabilidade do outro no trabalho, na família, na igreja, faz a sua com zelo, sim, e entenda que, no final das contas, é Deus que vai completar essa bênção aí, em nome de Jesus. Confie. Resolva o problema, não continue vivendo, trabalhando de uma maneira desesperada. Mas se você também é negligente, não cumpre com a sua responsabilidade, peça perdão a Deus. Não deixe que as pessoas ao seu redor fiquem sobrecarregadas, se você pode ajudar. Mas em terceiro lugar aqui, meus irmãos, a cura para a ansiedade é descansar nas promessas divinas para si e para os outros. Eu vou falar isso com muito carinho, mas é porque eu ouvi isso muito no gabinete pastoral desde que eu estou aqui. E, graças a Deus, esses irmãos todos venceram. Então, posso contar agora como uma bênção, né?
Mas teve irmãos que confessaram, eu não sei se eu quero ter filhos, eu já tenho 5 anos de casado, 10 anos. Uma das razões é que eu não vou colocar filho nesse mundo está assim, esse mundo está assado. Aí eu ouvi essa palavra com todo carinho, mas não tinha jeito, eu tinha que falar para essa pessoa. Querido, o mesmo Deus que cuidou de você na gestação da sua mãe, que trouxe você até aqui, vai cuidar dos seus filhos. Descansa no Senhor. Deus tem promessas para os seus filhos. Maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém, meus irmãos? Deus vai... Então, toca o barco. Nós temos, sim, há um grau de ansiedade necessário, que me leva a fazer a minha responsabilidade. Mas, o mais, descansa no Senhor, em todas as promessas que Ele tem. Porque aconteça o que acontecer, né? Se o trovão está vindo, a tempestade está vindo, se Deus estará comigo na tempestade, glória a Deus, vamos lá, Senhor. Agora, você pode estar na melhor bonança, se Deus não está presente, se você não está curtindo a presença de Deus, essa bonança é a verdadeira desgraça, muito mais do que as dores da tempestade que você está passando. Aliás, como está cheio de gente por aí, né? Achando que está bem, mas não está. José chorou enquanto lhe falavam. Existe um artigo do pastor David Cornfield que fala sobre os 7 choros de José. Quem está fazendo a cura, o Ministério de Restauração, sabe disso. E esse aqui é o último choro que nós temos registrado de José. Né? Todos esses choros de José fizeram parte desse processo de crescimento espiritual, tratamento de saúde emocional, relacional e espiritual de Deus na vida dele. Mas o choro dos homens, meus irmãos, pode tanto ter uma razão ou uma função vitimista, às vezes afundando ainda mais a pessoa, ou pode ter um papel terapêutico, tirando a pessoa de um abismo emocional. Somente o choro de Cristo tem o verdadeiro poder para resgatar, salvar, libertar e curar de forma perfeita, profunda, definitiva e eterna o pecador. E observe que a Bíblia é muito clara, os que rejeitam a Cristo e seu amor redentor, terão uma eternidade de choro, lágrimas e ranger de dentes, por toda a eternidade. Mas os que creem em Cristo de todo o coração e se rendem ao seu amor, terão suas lágrimas enxugadas para sempre. Essa é a mensagem do Evangelho. E aí, eu pergunto para você, canseira ou enfado? Infantilidade ou maturidade? Salmo 90 ou Salmo 92? Salmo 90 fala que a velhice é canseira e enfado. Salmo 92 fala que serão cheios de seiva e verdor. São 2 realidades presentes. A boa notícia é que em Cristo, a sua velhice pode ser cheia de seiva e verdor. Pode ser cheia de alegria, de vitalidade, de renovo, de esperança, de saúde emocional, de saúde espiritual. Que Deus assim nos abençoe. Amém, meus irmãos?